Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e vamos a mais um vídeo. Antes eu quero responder a uma pessoa que faz tempo que essa pessoa acompanha o canal e essa pessoa, o nome dela é Matos Guia. Esse homem me fez a mesma pergunta cerca de umas 4 vezes e eu respondi. Ele faz a mesma pergunta e depois ele diz que eu não respondi e eu respondo e ele pergunta de volta. E ele não vê a resposta, eu não sei se tem algum problema no YouTube, ele não consegue acessar, ou acessa e não vê, eu não sei como é, ou ele espera alguma notificação e acaba não recebendo, eu não sei o que acontece. Então ele, agora há pouco mesmo ele me mandou a pergunta de novo, e perguntou por que eu não respondo a pergunta dele. E eu respondo a todos. Então você veja aí, o que está acontecendo, que você não consegue ver a resposta. Então você escreva para o meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e faça a pergunta por lá, que eu respondo a todas as perguntas. Ultimamente estou levando até uma semana para responder, porque eu tenho recebido muitas perguntas diariamente e acabo não dando conta do recado, porque eu tenho outros serviços, outra atividade, e não tenho todo o tempo livre. Mas eu respondo sempre, nem que leve uma semana, mas eu sempre respondo. É Matos Guia, o nome deste homem. Então, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho será salvo? É um tema complicado. A maioria dos que perguntam isso é pensando em seus familiares e conhecidos que já partiram sem conhecer o Evangelho. Apesar de ser complicado, mas é possível chegar a uma conclusão. Então vamos analisar. Pela Bíblia, as pessoas serão julgadas de acordo com a luz que recebeu de Deus. Deus sempre teve formas de se revelar ao homem. Mesmo quem nunca ouviu o Evangelho não é inocente diante de Deus por alguns motivos. Existe o conhecimento moral que Deus dá a todo ser humano. Mesmo aquele que nunca leu a Bíblia sabe que não pode matar, que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode mentir, desejar o mal aos outros e uma infinidade de erros, de coisas que todos sabem que não podem, independente de crer que seja pecado ou não, de ser cristão ou não, mas sabe que é errado. Todo marido sabe que é errado trair sua esposa. Então esse é um conhecimento moral que todos nascem com ele e Deus dá a todos. Além desse conhecimento moral, Deus se revela a todo ser humano. Deus se revela ao homem pelas coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1 e verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Na tradução NVI, diz indesculpáveis, no lugar de inexcusáveis. Ficou mais bem declarado, mais bem esclarecido. Através das coisas que foram criadas, o ser humano deve crer que Deus existe e foi Ele que tudo criou, e também crer na sua existência. Quem não crer não é inocente diante de Deus e será condenado. Paulo disse em um discurso: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Atos 17, verso 24, aliás. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Por isso que todo cristão deve crer que Deus fez o mundo e tudo que nele há. Senão não é um cristão autêntico. Então guarde este princípio que eu vou falar agora. O ser humano será julgado de acordo com a luz que recebeu de Deus.
À medida que Deus se revela ao homem, mais ele será cobrado. Quem muito for dado, muito será cobrado. Está escrito. Quem vive no pecado não é inocente diante de Deus. O homem é responsável diante de Deus pelos seus pecados e não existe salvação fora do Evangelho. Quem morre no pecado será condenado. Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. A lei que se refere aqui não é a lei do Velho Testamento, mas é a lei de Deus, a sua palavra, o Evangelho. Então, Paulo quis dizer que todo aquele que continuar no pecado, mesmo sem ter conhecimento de Deus, não será salvo, porque até certo ponto todos têm pelo menos uma certa medida de conhecimento do certo e do errado. Através disto, a pessoa deverá ter interesse em conhecer a Deus e a sua vontade. O ser humano é separado de Deus. Você vê isso facilmente. Em Romanos 1, 28, lá diz sobre alguns ou algumas pessoas que não se importaram em ter o conhecimento de Deus e foram abandonados, foram entregues por Deus para fazerem coisas que não convêm. Lá diz, como não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não se importaram de ter o conhecimento de Deus, pela revelação que Ele deu a ele. Já era o ponto de partida para a pessoa ter interesse em conhecer a Deus. Agora Lucas 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. O que Paulo quis dizer? Quem conhece o Evangelho e não obedeceu, e não obedece, será condenado da mesma forma que aquele que não conheceu e viveu no pecado. A diferença será no sofrimento, que será maior para quem conheceu e não obedeceu. Mas ambos serão castigados. Todos que viverem no pecado serão condenados, todos. Salmo 9, e verso 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Veja que fala de duas classes de pessoas: as que conhecem a Deus e as que não conhecem, mas ambos viveram no pecado. Se esquecem de Deus, pode incluir os desviados, se esquecem. Então, tanto aquele que se desviaram do Evangelho, há também aqueles que ouviram, creram, mas não obedeceram, e aqueles que nunca ouviram, mas viveram no pecado, serão todos condenados. Por quê? Porque não existe salvação fora do Evangelho, e nem por outros métodos, pelas obras, por exemplo. Não teria lógica uma pessoa que vive no pecado fazer trabalhos de assistência social e ser salvo, ser justificado pelas suas boas ações. O que justifica o pecador é o sangue de Cristo. Quando ele se arrepende, ele é purificado, seus pecados são lavados pelo sangue de Cristo. 1 João 1,7. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Se houvesse outro método, não seria necessário Jesus morrer. Seria algo à toa. Deus, em todos os tempos, teve sua forma de tratar com o homem. Na atual dispensação da graça, a qual vivemos, desde Atos 2, a ordem de Deus é que todo homem reconheça que é pecador, confesse a Cristo seus pecados e siga o Evangelho
sob pena de condenação eterna. Todo homem nasce com a natureza pecaminosa herdada de Adão e se desenvolve conforme alcança a maturidade. Daí então lhe deverá reconhecer que é pecador e confessar a Cristo seus pecados e viver de acordo com o Evangelho. Caso contrário, não será salvo. Não existe salvação fora do Evangelho e não existe outros métodos para ser salvo fora do Evangelho. Uma pessoa em pecado, usar outros métodos, como boas obras, por exemplo. O sangue de Cristo é que purifica do pecado, através do reconhecimento que é um pecador e que confessa a Cristo os seus pecados. Caso contrário, não será salvo. Então é isso aí. Obrigado a todos. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo.